pessoal, boa noite para todo mundo. Por que está cheio hoje? Porque o pessoal perdeu os dias de hoje. Que saudade. Porque não está 48 graus. Queria dizer a vocês que eu acho que todo mundo soubesse, mas a minha mãe faleceu. Foi do carnaval, né? Dia 5 de março. Dia 5 de março. Foi uma coisa bem melhor para ela, porque ela estava numa situação extremamente horrível. Ela não conseguia mais comer direito, 93 anos também. Então se foi. E a Adri, o tio dela está muito mal no hospital também, a qualquer momento também. Problemas aí, bem graves. Mas espero que vocês tenham curtido bastante essa maravilha de calor para quem gosta. Quem tem favor disso. E tem uma notícia boa, que pode amanhã termina o verão. No calendário. No calendário. Graças a Deus. Só pelo calendário. Mas vai continuar um pouquinho. Esse período todo, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho. Primeiro eu ia perguntar se tem novos aí. Pois é, a minha pergunta é se tem alguém que esteja aqui no grupo de estudo pela primeira vez. Levanta, tá. Toda essa gente aí. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Ele já começou falando, né? Mas eu sou a Adriana, Francisco, né? E nós costumamos, né, conduzir os grupos de estudos. Eventualmente tem algumas substituições, tem algumas alternâncias, mas na maioria das vezes somos nós que estamos aqui. E como tudo na Micaelos, né, todos os temas que são abordados, as fontes, né, são definidas pelos mentores da casa. Então, antes de cada momento que a gente vem para cá, nós consultamos os mentores e eles nos dizem se vai ter um assunto específico, se vai ter uma fonte determinada, enfim, ou se nós vamos estar aqui através da mediunidade intuitiva, né, recebendo o conteúdo, né, que vai ser repassado, ou a forma como nós vamos estar discutindo. A Micaelos, a matriz aqui em Santa Cruz, pessoal, tem filiais em Venâncio, Lajeado, Farroupilha, Porto Alegre, Viamão e São Paulo, só para você saber. E foi criada há 30 e... Não. Como Micaelos, 30 anos, né? Sim, completa 30 anos esse ano. 5 de agosto. E antes foi criada como outro tipo de centro quando eu era médico em Candelária, era professor de centro espírita lá há muitos anos. E aí foi criado lá um centro holístico, um centro esotérico. Porque significa que nós estudamos todas as linhas ocultistas, espiritualistas do mundo. Então a Fraternidade Holística Micaelos, eu vou falar para os novos, porque tem os antigos que falam na brasileira aí, não é espírita. Micaelos não é espírita. Os novos vocês vão aprender, porque tem gente até hoje dizendo que vão na casa espírita. Não, aqui não é espírita. Micaelos também é espiritismo, não é só espiritismo. Por isso que tem escrito holístico. Significa que a gente abrange as filosofias do mundo, se pode. Tá? Bom, quer falar? Eu queria falar para vocês, eu estou sempre futricando no YouTube, já disse várias vezes, sobre todas as linhas. E se a gente vê, isso eu já falei outras vezes, mas eu vou repetir, a gente vê da história do mundo, nós vemos assim que houveram épocas que vieram muitos iluminados aqui na Terra. Esses iluminados que todos nós conhecemos, Jesus, Krishna, Rama, Buda e muitos outros que vieram, que não ficaram famosos no mundo, nenhum, para vocês entenderem bem, nenhum desses seres veio aqui para fundar uma religião. Eles não vieram com esse propósito. A religião é invenção humana. É a humanidade que cria isso em cima de alguma coisa. O maior exemplo é Jesus. Jesus não criou igreja nenhuma. A igreja foi criada depois de 300 e 400 anos depois da morte dele. Aí que se criaram, depois de 300, 400 anos, os concílios com o imperador Constantino, que foi o concílio de Constantinopla. E aí eles reuniram aqueles grupos que estavam cristãos separados
e formaram uma igreja. E aí vai. Buda, quando veio a Terra, Siddhartha Gautama Buda, ele não veio também para criar nenhuma religião, nada. Eles vieram como mensageiros de Deus para mostrar para a humanidade o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Inclusive, a gente na vida vai falando para as pessoas não têm ideia do que estão fazendo na Terra. Só acham que tem que existir e mais nada. Só acham que tem que comer, beber, dormir, estudar, trabalhar, ter filho, ter isso, aquilo, pronto, se divertir, pronto. Não. Todos nós somos seres divinos, somos filhos de Deus. O que a gente quer dizer com isso? Somos uma centelha de Deus aqui na Terra, encarnados no corpo físico. O nosso lar, a nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Porque a toda hora vocês podem notar como tem morrido gente pra caramba. Lá, ultimamente, meu pai sempre dizia, quando começa a ver muita gente morrendo, está ficando velho, já está na fila. Já está em rota de, meu pai dizia, em rota de colisão com a lei. Mas esse é o ponto importante. A humanidade passou por vários momentos, passou por momentos de escuridão nos séculos e 10, 11, 12, depois veio o iluminismo, depois veio no século 16, 17, 18, veio aquele lance da reação da tecnologia, da modernidade para a época, da ciência que começou a crescer. E aí a humanidade começou a pensar muito no lado, de novo, no lado do material. E no século 18, 19, século 18, pessoal, 1700 e pouco, 1800 e poucos, 18, 19, século 20, nesse período, vieram muitas pessoas, de uma forma muito grande, trazer um conhecimento muito grande, estudar os conhecimentos da Terra. Conhecimentos que já vinham há muito tempo, desde os tempos egípcios, que os gregos pegaram para eles uma parte. E a tradição egípcia é a tradição hermética, tá? E vocês podem ter literatura sobre isso, né? Corpus hermético, que eu já li, Caibalo, que eu já li, e aí vai. A tradição hermética, tradição extremamente antiga, de milhares de anos, que foi agregada à Grécia, agregada aos romanos, depois, quando começaram a ser cristãos, etc. E a maçonaria, olha o que eu vou falar para vocês. Todos aqueles que tentaram estudar o ocultismo, que tentaram estudar a espiritualidade, onde é que eles foram? Maçonaria, Rosa Cruz, Cabala ou Cabalá, tá? Alquimia, se mesclavam tudo isso, hermetismo. Aí vocês vão dizer, puta, está me dando um nó na cabeça, tá? Não, eu vou dar um nó na cabeça de vocês e depois eu vou explicar para vocês que tudo na realidade é a mesma coisa. O que a Micaelos procura trazer? Peraí um pouquinho. Não posso esquecer o velho espiritismo, né? Pelo amor de Deus, e a teosofia. Oi? Atrapalhei a reunião, né? Sempre que uma pessoa chega para mim e diz, eu quero estudar espiritualismo, quero começar. Por onde é que vocês devem orientar as pessoas? Pelo Espiritismo. O Espiritismo, pessoal, é o início de tudo. Nesse sentido, em termos de tu aprender, de tu conhecer. Como é que o conhecimento espírita veio? Através da mediunidade. Ou seja, existia um médium, que significa intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, que recebia as mensagens, que recebia as perguntas e recebia as respostas. Então, o Espiritismo foi criado dessa forma, codificado dessa forma pelo casal Kardec, Allan Kardec, Hippolyte Rivail e Madame Boudet, que era a esposa dele. Os dois juntos, só que como é mulher, ninguém fala em mulher. Né? Há pouco tempo eu estava no YouTube, eu estava vendo lá sobre os ocultistas, os mestres, sobre o que vieram da Terra, só via homem. Papi ou Papus, que é um mago, e aí vai. Eu nem me lembro de todos os nomes que tem. São vários nomes. Homem. Tá, mas meu Deus, não tem mulher. Aí uma dessa assim, eu acho que foi o plano espiritual que fez aquilo. As mestres femininas da história, eu não conhecia nenhuma, com exceção de Helena Petrovna Blavatsky, que também não tem como não conhecer Blavatsky, não adianta, né? É a mulher mais conhecida da história do ocultismo no mundo.
Para quem está aqui pensando assim, putz, eu não sei quem é, vamos saber. E muitas outras que tiveram influência na maçonaria, que tiveram influência nos ocultismos na Rosa Cruz. A Rosa Cruz é muito mais aberta para o lado feminino. A maçonaria tem a maçonaria masculina e tem a maçonaria feminina, inclusive em Porto Alegre. Conheço as duas maçonarias. Então, o Espiritismo foi codificado no século XIX, tá? E, então, o que aconteceu no Espiritismo? Olha só que detalhe importante. Os espíritos vieram, se manifestaram, usaram os médiuns para transmitir todo o conhecimento daquilo que deveria ser sabido. Porque o conhecimento não foi todo pelo Espiritismo. E nesse momento, mais ou menos nessa época, um pouquinho mais para metade do século XIX, pintou quem? Helena Petrovna Blavatsky, que é uma mulher impressionante. Ela era ucraniana, inclusive no YouTube fala que ela é russa, ela não é russa. Ela casou com o general russo, mas ela era ucraniana. E desde adolescente ela já tinha poderes paranormais, ela tinha visões de mestres ascensionados, dizendo que ela tinha uma missão muito importante na Terra. Tá? Vocês ouvirem, lerem sobre a vida dela, é impressionante o que essa mulher fez com a humanidade. Assim como os filmes que tem agora da biografia de Allan Kardec, filme nacional, quem não viu, veja que é interessante. O filme nacional todo feito em Paris, sobre a vida de Allan Kardec e Madame Boudet. Mas Blavatsky, ela casou com esse general Blavatsky e nem ficou com ele, já foi para o mundo. Um casamento meio sacana. Casou e tchau. Ela foi para o mundo e foi muito bem assessorada financeiramente para viajar pelo mundo todo. Ela, como mulher, conseguiu entrar no século XIX nos mosteiros do Tibete. Isso é uma coisa impossível, entre aspas. Ela fez coisas incríveis para poder entrar nesses mosteiros. E ela trouxe para nós um conhecimento que estava guardado lá no Tibete durante séculos. Porque o Tibete foi porque o Tibete foi invadido pela China em 1950 e uma coisa. Né? Quem é que viu o filme? Não, o filme? 7 anos do Tibete. Tá, leu, e o filme com o nome dele bonitão aqui? Brad Pitt. Aí todo mundo sabe. Aquele filme, meus queridos, é real. Brad Pitt faz o papel do, não sei se ele era sueco, não sei. Ele era ocidental. Não era americano. Não. Ele era, não me lembro o que ele era agora, dinamarquês, sueco, não sei. Mas a entrada dele no Tibete foi extremamente importante para toda essa história muito louca. Por quê? No momento que ele entrou no Tibete, ele era um viajante, ele conheceu o Dalai Lama, que é o mesmo que existe até hoje. O Dalai Lama era criança naquela época. Me ajudem aí com alguns nomes que eu já me esqueci. E um dos tutores do Dalai Lama, na época, que era o Rinpoche, criou um centro aqui no Rio Grande do Sul, um mosteiro tibetano que já morreu. Ele foi o tutor do Dalai Lama, ele estava ali já uma certa idade. E naquela época, o Tibete, aí o que aconteceu? Esse cara ensinou o Dalai Lama, criança, um monte de coisa do mundo ocidental. Tá? Ou seja, ele... Austríaco. Ele ensinou o Dalai Lama como é que era o mundo ocidental. E o Dalai Lama era bem criança. E... É porque, querendo ou não, ele estava numa bolha, né? Sim, ele estava numa bolha porque ele era um santo. O Dalai Lama. Não, e também não tinha internet, né? Querendo ou não, todo mundo que estava dentro de um país. A internet não tinha semana passada, meu filho. Não tinha internet. Vocês, por favor. Sim. Uma bolha não só por ele ser um santo fechado, mesmo que ele andasse pela cidade dele, ele não tinha noção do que se passava no Ocidente. Eu tive celular em 99, não tinha celular antes. Vocês são nem nasceram aí. Tá, onde é que eu tô? Aí, o que aconteceu? Aconteceu que a China invadiu o Tibete.
Essa história da China invadindo o Tibete é impressionante. Vocês leem sobre isso, como é que foi essa invasão, o que os monges faziam para se defender. Eles sabiam artes marciais, havia poderes paranormais. Isso aí que eu estou falando já entra numa espécie de mito. Se é verdade ou não sei. Bom, não interessa. A China invadiu o Tibete e eles fugiram. Fugiram para a Índia, para a cidade da Dharamsala, que é o centro. Olha aqui o que eu estou falando. Dharamsala é uma cidade na Índia, que é o centro do Tibete hoje em dia, porque o Tibete foi invadido pelos chineses. E o centro da teosofia hoje em dia é Adyar. É lá que existe o centro da teosofia. Então o que aconteceu naquela época que Helena Blavatsky foi lá? Ela trouxe o conhecimento, eu não consigo lembrar agora, vê se tu consegue ver ali, os livros de ouro, eu não me lembro de números, mas eu vou chutar aqui, eram 100 e poucos versos dos livros dourados, que tinham conhecimento do Tibete, e ela chegou para os monges tibetanos e disse assim, eu queria pegar esse conhecimento e trazer para o mundo ocidental. O que aconteceu? Eles disseram, não, minha querida, decora o que tu puder. Meus queridos, ela decorou 33 desses versos, se eu me lembro. E ela simplesmente escreveu todos os livros que ela escreveu. Que eu não aconselho ninguém a ler. Por que eu não aconselho ninguém a ler? Porque é para ler. É para ler os seus discípulos. Porque os livros que ela escreve, tu não vai entender muito bem. Tu vai ter que ter um conhecimento muito, muito grande para entender o que ela está escrevendo. Tu vai ter que estudar os discípulos dela, que são quem? Anivisa, Leadbeater, Jinarajadasa, Major Power, Krishnamurti, entre aspas, daí uma outra história, uma outra confusão. Krishnamurti é um ser que veio depois. Eu estou falando disso aí, estou me lembrando de todas as histórias, de tudo que eu li e dos filmes que eu já vi e de coisas que tem filmes aí que só se tu sabe da história tu vai entender o filme. O filme da série, eu falei já várias vezes, vocês vão se lembrar. Como é que é a Arca Perdida? Como é que é? A Arca Perdida, o filme da Arca Perdida. Pelo amor de Deus, será que eu sou... Adri, me ajuda aí, não sabe pela ajudar. Caçadores da Arca Perdida? Caçadores da Arca Perdida? Sim, Harrison Ford. Indiana Jones. Indiana Jones, olha só que legal, olha aqui que legal, olha aqui. Existia um filme, Caçadores da Arca Perdida, não sei o que, tinha, né? Aí pintou uma série na televisão que eu me encantei, porque a série tem a ver com Indiana Jones, criança, na Índia, brincando com Krishnamurti criança. Digo, pô, que loucura! E quem eram os tutores? Era Leadbeater e Anivisa, que era, entre aspas, os pais daquela criança Krishnamurti, que na realidade não era filho deles, porque Anivisa e Leadbeater eram inglês. Né? E eles pegaram esse Leadbeater, ele viu essa criança e disse, esse ser aqui é um avatar. Ele vai vir para o mundo para criar uma nova religião, aquele papo todo. Só que não era. Ele botou na cabeça que era. E ensinou Krishnamurti tudo que ele podia. E aí apareceu uma série do Indiana Jones, criança brincando. Só quem entende de teosofia, que vai olhar aquilo vai entender quem é Anivisa, quem é Leadbeater. E eu me emocionei com aquilo. Aí eu vejo o Krishnamurti, criança, e olhar... Ficção com a realidade. A mistura da ficção. Da ficção com a realidade. Foi uma coisa extraordinária. E a maioria das pessoas que não estudam, de jeito nenhum, não vão saber o que é aquilo. E sabemos nós que Anivisa, acreditamos que seja a mentora da água. E o meu mentor, quem não sabe, vocês ficam sabendo, mas tudo que eu estou falando aqui pode ser para você, né, pessoal? Acreditamos, não, foi informado. Foi informado. Eu não estou mentindo, se alguém está mentindo, não foi eu. E o meu mentor é Luiz Rampa. Quem não sabe quem é Luiz Rampa, monge do Tibete. Depois eu quero fazer uma pergunta. Entre os monges do Tibete, o médico de Lhasa, aí vai livros, sobre Luiz Rampa, que foi um monge tibetano e que escreveu vários livros sobre o Tibete. Como é que era a vida lá, quem estiver interessado. Tem na biblioteca, a maioria desses, né? Tem, né? Tem. Quem é que é a responsável da biblioteca? Blavatsky, tem ali. Foi nós que estamos. Vocês duas?
O que é? Acho que foi, não sei se não foi o Lobsang que quase me botou numa fria. Ele já me botou numa fria muitas vezes, não vai atrás. Não, foi no livro dele, aquela história de que ele encarava os cachorros e ele se comunicava com os cachorros mais curiosos, não sei o que. Ele olhava no olho do bicho, o bicho se sossegava, não era? Não me lembro disso, mas porque tu fez Tinha, né? Pois é, eu acreditei nesse negócio aí. E tu fez isso? Claro, tinha quantos, o quê? 14 anos quando eu li aquele livro. Daí eu vi um cachorrão bravo. Daí depois eu descobri que quanto mais encara o bicho, pior. Claro, porque ele acha que tu tá querendo briga com ele. Imagina, ainda bem que encarava Nem aquela todo mundo é o Lobsang. também, né? Não me lembro disso. Mas a Luana de 14 anos se empolgou, né? Aí, pessoal, então, olha só o que eu falei para vocês aqui. Isso aqui que eu vou falar é muito importante. Tudo que a gente está falando é importante. A teosofia se criou, etc. Deu um monte de rolo, um monte de coisas que aconteceram, gente que saiu fora, um monte de confusão. Mas o conhecimento teosófico, só para vocês saberem, o conhecimento espírita é espírito médium, né? O conhecimento teosófico, a teosofia não gosta disso, não gosta de mediunismo, não gosta de mediunidade. Por vários motivos, tá? Como é que o conhecimento veio? Primeiro veio porque Helena Blavatsky decorou os versos de ouro lá, o livro de ouro, 33 do céu, que não sei quantos. E esses discípulos, e a própria Helena Blavatsky, tinha contato, se desdobravam, faziam viagens astrais, desdobramentos, e se encontravam com os mestres ascensionados, que transmitiam para eles esse conhecimento, pessoal. Tinha a história também dos livros que se materializavam. Né? Aí nós vamos começar em mitos, que eu nem sei se é verdade ou não. Tem várias histórias. Se for pensar na transmutação, né? Tá. Parece bem óbvio até. Sim, eu não estou dizendo nem sim nem não. Tá? E eles criticavam muito o espiritismo, criticou a teosofia. E a teosofia dele era meter o pau na mediunidade, etc. Por umas coisas que daqui a pouco eu falo ou não falo por enquanto. Tem a ver com uma coisa chamada cascão. Cascão é quando um espírito, quando uma pessoa... eu vou continuar o assunto ou não? É que dependendo do teu olhar, ele continua. Ela não falou nada. Não, mas É que tem gente nova. Bom, continuar o assunto. nós temos os corpos espirituais, todos nós. Tá? Nós temos o corpo físico, etérico, energético, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o búdico, o nirvana, o parinirvana e o mahaparinirvana. Isso aí a teosofia fala. Não se preocupe que não precisa decorar. O dia que vocês fizerem, estudem nos livros. Quando a gente desencarna, o que acontece? O corpo apodrece, o duplo etérico, que é um corpo energético que distribui energia que vem dos chakras, ele se desvai, e o corpo astral é o corpo nosso lar, aquele. O filme Nosso Lar, o livro Nosso Lar, que as pessoas estão tudo lá, mas não acreditam muito naquilo, hein? Por favor, não é bem assim aquilo ali, tá? Não é nada parecido. Não vai pensar que tem sopinha, tem que ver o nome disso. Não é bem assim. Inclusive se chama, o Espiritismo chama essa parte do mundo astral de Samelan, que é terras de verão. Como se verão fosse maravilhoso. Onde é que eu estava? Olha aqui, pessoal. Corpo físico, corpo etérico, tchum, vai embora. Fica no plano astral um tempo no corpo astral, um tempo X. Olha aqui, eu vou falar um troço que tu não vai saber o que é. Depois vem me perguntar, eu vou te tirar nota. Eu vou te tirar 2, 3 pontos. Aí o que acontece? A pessoa fica no plano espiritual, na colônia, digamos, uma colônia espiritual, um tempo, e aí ela é convidada a encarnar de novo. O que acontece? Aquele corpo astral, ele, entre aspas, se desprende, ele cai fora, o espírito morre de novo, entre aspas de novo, vai para o corpo mental inferior, termina o corpo mental inferior, vai no superior e ele volta a encarnar de novo, corpo mental inferior, outro, corpo astral, outro, para poder encarnar no outro corpo. É outro corpo astral, é outro corpo mental inferior. Esse corpo astral, ele fica vagando por aí até morrer, total. Eles chamam na teosofia de cascão. E eles dizem que eu não concordo absolutamente se existe, pergunta para a minha mentora se existe algum cascão incorporando médico. Não, ele não fica. Aí, segundo a filosofia teosófica, eles são contra porque acham que o médium incorpora cascões de alguém. Seria meio que um eco, então.
tipo Não isso. tem vontade própria. É um absurdo. Vai incorpora no médio e bota suas Quem coisas. chama de vagando? Vagando até sumir, enquanto não. A filosofia diz que sim. A filosofia diz que Não sim. vagando para fazer alguma coisa. Não, é que vagando dá a entender que aquilo está tipo Movimentando. Procurando algo. com algum tipo de movimentação própria. E não é isso. Mas a filosofia fala que é isso. Mas se fosse uma folha ao Não, vento. mas eu estou explicando pro pessoal para entender a diferença Sim, Ale, é como se fosse uma folha ao vento. Isso. Mas eu estou tentando explicar por que a filosofia não aceita a mediunidade. Por causa disso. Está dizendo que é isso. E outra coisa, existe uma outra coisa chamada animismo. O que é animismo? O médium está aqui. O médium incorpora no espírito, que não é bem incorporar também. O espírito ele chega perto, desloca um pouco para a esquerda, o espírito do médium ele entra em influência, não chega a tomar conta. Isso é uma mediunidade. Quando não existe isso e se manifesta o espírito do médium, não um outro espírito, o nome disso se chama animismo. Esse animismo tem dois tipos. Tem um que o médium não sabe que está tendo animismo, que é ele que está falando, e tem um outro tipo que ele está fazendo sacanagem. Que é diferente da manifestação do eu superior, né? Não, a manifestação do superior é um tipo de animismo. É um tipo É um de tipo. animismo. Porque tu não está sendo intermediário de um outro espírito, você está intermediário de ti mesmo. Sim. Não, mas eu digo, vamos supor que é um ser encarnado que tem já um nível de evolução bom e que tem que passar, ele pode, né? Pode. Daí só seria É um uma tipo de coisa animismo, mas é um positiva, né? animismo, no caso, benéfico. Sim. Porque o que importa é o conhecimento que vem, não de que forma vem. Claro, entre aspas, né? A gente sabendo que é uma origem boa. Então, aí a teosofia então veio com esse lado, e muitos outros criaram, pessoal, impressionante, tu chega a ter uma nó na tua cabeça. O cara é o filósofo, aí ele entra para a maçonaria, aí ele não sei o quê, aí o outro também, aí eles criam uma maçonaria de outro tipo, daqui a pouco abre outro centro iniciático, outro não sei o quê, pelo mundo afora, os caras estão sempre abrindo centros iniciáticos, não sei o quê. Te dá um nó na cabeça por tudo isso. Tá? Hoje em dia, existe muito forte a maçonaria martinista, que foi criado por Louis-Claude Saint-Martin, francês. E ele mesmo era maçom, se desvinculou, e a filosofia dele é muito parecida, com a filosofia da Michaelis, como também é muito parecida, ficou ligado, né, cara? E é muito parecida com a filosofia de Ramatiz. Puta, entrei em outro troço. Alguém sabe? Tem livros dele? Hã? Tem livros dele que a gente possa acessar? Ele é o filósofo desconhecido. Louis-Claude Saint-Martin. Não tem livros? Tem alguns. Tem? Ah, tá. E ele, o que ele fala? Ele fala que não tem que ter religião, que não tem que ter parede, que nós mesmos é que temos dentro de nós descobrir a nossa luz, que é através do caminho do coração. A via cardíaca, quando ele fala assim, o caminho do coração, a via cardíaca, não tem nada a ver com o órgão do coração, tem a ver com o amor como simbolismo de coração. Exatamente o que a gente está sempre falando de Carlos. Exatamente, né, o que Ramatiz sempre fala nos livros dele. Agora que tu falou. Mas só pra... essa ideia que eu falei aqui, a igreja fica louca. Porque no momento que eu digo que não precisa de nada material, que é cada um por si, que cada um consegue, a igreja... As igrejas. Todas elas. Que são dessa linha cristã, ficam desesperadas, porque, puxa vida, ninguém mais vai vir para a igreja. Porque pode, sim. Imagine, pessoal. Então, isso aí são os livros, a heresia, as doutrinas pagãs, a destruição. São os... Então, sim, senhora, que às vezes não pode. Fala. Não, eu quero te fazer uma pergunta. Para mim? Não, porque tu iniciou falando que tu sempre estudou os homens filósofos, mestres e etc. Não, eu estudei no YouTube que eu fiz. Não. Tá, e aí? A tua vida inteira tu sempre estudou, né? E aí vê sempre as referências a homens, certo? Sim. Geralmente. Sempre não, geralmente. Sim. E que
daí tu viu lá uma série de mestras que tu não conhecia, com exceção da Blavatsky. E a Livisa, falava sobre a Livisa também. Então eu queria te perguntar por quê? Por que as mestras... Está perguntando para mim por quê? Porque tu está fazendo aula. Eu sou homem e está perguntando. Não, porque tu está fazendo aula. A gente quer saber se já começou a ler livros delas também. A Livisa eu já li, eu acho que eu já li. Passou pela cabeça de alguém perguntar isso para ele? Sim. Porque ele falou, não sei o quê, que tem as mestras mulheres e continuou citando. Quase não via falar das Vamos mulheres. partir do princípio que a humanidade é machista ao extremo. Tanto que tem uma pegadinha na televisão. Bom. Não é para falar da pegadinha? Era isso. Já vi que continua sendo. A pegadinha? Mas é tão comum. A pegadinha é a pegadinha que uma pessoa chegou para várias pessoas na rua e perguntou, disse assim, ó, Não, é uma pegadinha, uma charada. a charada, vem um homem e seu filho no carro. Aí o carro, né, o carro bate, morre o homem e o filho vai mal para o hospital. Chega no hospital, a pessoa que atende essa criança diz assim, eu não posso fazer nada porque é meu filho. Entendeu? A pessoa mais capacitada para atender a criança, diz que era o médico, disse, eu não posso atender porque é meu filho. Qual é a a resposta? pessoa mais capacitada. A pessoa mais capacitada. Era a mãe dele. Você disse, mas parabéns, que a maioria ninguém sabia o que dizer. Todo mundo pensou, o cara me encarnou, era filho. Não, é produtivo, não sei o ele tem 2 pais. quê. Ninguém pensou na mulher, mãe, Ninguém sendo... pensou que podia, a pessoa mais capacitada do hospital poderia ser uma mulher. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Até os novos podem perguntar. Na verdade, até os velhos podem perguntar. Os novos têm todo o direito. Os novos já, os velhos já perguntaram pra caramba. Tá, não, mas uma coisa muito importante nisso tudo que eu vou falar aqui. Uma coisa muito... Rapidamente. Todo esse papo de filosofia, pessoal, conhecimento iniciático, de ocultismo, de cabala, de alquimia, do raio, tudo rosa, tudo é incrível, maravilhoso, mas no fundo tudo é a mesma coisa, só muda alguns termos. Mas tem uma coisa nisso tudo extremamente importante, na minha opinião, tá? Sabe o que é importantíssimo, que eu não sei se esse pessoal fazia, todo esse pessoal? Caridade. O que adianta tu iniciar um centro e tu não ajudar ninguém? Tu só ajudar um grupo para ter conhecimento de ocultismo, tu ensinar alguma coisa para alguém e o pessoal que continua sofrendo. Graças a Deus, pessoal, existe a fraternidade holística Micaelos, tá? E nós todos que estamos sempre ajudando as pessoas a aliviar o seu sofrimento. Graças a Deus. E tem milhões de casos acontecendo para nós, para vocês, acredito também, coisas incríveis que estão acontecendo. Eu sempre tenho um fato milagroso. Eu estava atendendo em Rio Pardo de hoje, semana passada. E muita gente de Rio Pardo sabe que eu sou espiritualista, já ajudei um monte de gente. Entrou uma mãe, um guri grande e uma guria pequena. Ela entrou para consultar comigo, sentou na cadeira, a minha filha vê espíritos, eu vejo espíritos, o meu filho vê espíritos e tem escreveu isso aqui. Ela me disse tudo isso assim. Eu olhei para ela e disse assim, cara, explica uma coisa. Primeiro lugar, tu sabe que eu sou espiritualista? Ela disse, não sabia. Por que tu dizes para tudo que é médico que tu veio falar? Não. Então eu disse para ela, nesse exato momento aconteceu, entre aspas, um milagre. O plano espiritual empurrou a guria para saber que através de mim a gente ia conseguir solucionar o problema. Que coisa incrível. E assim está acontecendo nas vidas, acredito até de todos vocês. Seguidamente está acontecendo, tá? E o plano espiritual não disse várias vezes que ia acontecer? Quero ver a palavra. Disse. E está acontecendo? Está acontecendo. Palminha para eles. Então, para quem está aqui pela primeira vez, não se assuste com a dinâmica aqui da dupla. Porque nós tentamos sempre Eu não tento nada, eu sou assim. ter, né, sem muita frescura, né, ser de forma bem acessível e simples. E eu sempre faço um papel aqui de puxar, né, todo esse conhecimento que a gente recebe do plano espiritual, ou que já foi recebido por outras pessoas e que a gente acessa, né, como foi citado aqui vários,
cavalo, enfim, tantas formas. Umbanda. Umbanda, enfim. Eu sempre tento fazer que a gente se alimente deste conhecimento para levar isso para a vida. Para essa vida aqui mesmo, nesse plano, né? Essa que a gente está se vendo, né? Que tem possibilidade de toque, que tem possibilidade de, né, perfumes, de a visão nos encantar, né? Claro, a gente sabe que tem pessoas que não tem todos esses sentidos, né? Todas essas possibilidades, mas que é algo aqui no plano físico. Que é, convenhamos, né? Uma experiência bem dramática, é bem difícil, mas ao mesmo tempo é uma experiência muito rica, com muitas oportunidades, de aprendizado, de conhecimento, enfim. Mas se a gente não aplicar o conhecimento que a gente aprende ou recebe, né, sobre a espiritualidade, como eu preciso dar um exemplo, né? A gente pode ter, ainda mais agora, essas novidades tecnológicas, milhões de seguidores. Mas o que eu faço com isso? Que tipo de influência eu estou exercendo sobre os meus seguidores, as minhas seguidoras? Né? O que eu estimulo nessas pessoas? Então, ter à tua disposição, né, essas possibilidades e não ser algo para transformar a vida das pessoas em algo melhor, seja através da caridade, seja através de algo que possa ser aplicado no dia a dia. Então, eu quero aqui fazer uma ponte com o que o Francisco estava falando, tanto do teor em si. Não sou eu que estava dando o nome errado, é a Adriana. Vocês não esquecerem quem é que vocês têm que seguir. O Francisco estava trazendo tanto o teor os aspectos da ciência espiritual, enfim, que ele trouxe, quanto o próprio exemplo da Blavatsky, como uma mulher, uma mestra que desbravou algumas coisas, enfim. Tá? E eu queria perguntar para vocês, como vocês acham que está o mundo hoje? Como que está a sociedade hoje? Tá legal? Perdido? Tá bem assim? Quais são os princípios? Quais são os valores? Quais são as receitinhas, né, que regem o funcionamento da sociedade, as relações entre as pessoas? Ter. Não necessariamente dinheiro, né? Vários tipos de poder que interessa, né? E quando a gente fala em caridade, a gente está falando de quê? O espiritismo, né? Que é uma das, então, dos conhecimentos fundamentais, né? Fundamentais no sentido de ser o nosso, né, a nossa base de conhecimento da espiritualidade. Ele diz que sem caridade não há salvação. É uma das frases, né, do Espiritismo. O que a gente quer dizer com caridade? Doar para um propósito sem esperar nada em troca. Fazer o bem geral. O amor ao próximo. São respostas bem boas, né, que vocês trouxeram.
propostas, fazer o bem, de amor ao próximo, se doar para um propósito. Falta amor. Falta amor, mas assim, tudo isso tem um sentido, né? Que é o outro. Né? Estou me doando para outras pessoas, para um outro ser, não é apenas voltado para mim. Então, a gente vê muitas pessoas com uma riqueza de conhecimento sobre a espiritualidade, com uma riqueza de experiências, mas que aquilo serve para a sua promoção pessoal, para a sua vaidade, né? Para a sua projeção, para escrever livros e vender livros e ganhar, né? E fazer palestras remuneradas por aí, coisa e tal. Tá? Nada pouco, né? A pessoa leve conhecimento adiante, enfim. Mas eu estou falando do propósito, né? O propósito é qual? A gente pode fazer caridade abrindo a casa aqui, né? Como funciona de segunda a sábado, para ajudar as pessoas com tratamentos espirituais, etc. e tal. A gente pode fazer caridade estimulando a cidadania, o protagonismo das pessoas. A gente pode fazer caridade reunindo, fazendo campanhas para doar alimentos, roupas, outros itens, outras coisas de necessidade, ajudar as pessoas a reconstruir como a gente passou recentemente, né, por tantos desastres e coisas. Tudo isso pode ser chamado de caridade. Tá? Mas no dia a dia, a gente precisa semear caridade. Porque numa sociedade egoísta, competitiva, uma sociedade egoísta, competitiva, que busca o poder, né? Se a gente ficar fazendo coisinha aqui, coisinha ali, não estou diminuindo o que a gente faz, tá? A gente chama isso de um poço sem fundo. Nunca será suficiente. Porque as turbulências, as causas, continuarão aí. Quando a Maura fala falta amor, a frase assim é tão... duas palavras. Falta primeiro entender o que é amor, né? Que as pessoas nem sabem o que é. Né? A maioria das pessoas não sabe. Mas é isso. Né? Então é a gente colocar isso no nosso cotidiano, das coisas mais simples às coisas mais complexas. E aí eu fiz a pergunta do Francisco sobre as mulheres, porque o Francisco falou lá que das fases da humanidade, que nós vivemos fases de obscurantismo, depois veio o iluminismo, depois veio, né? Que fase vocês acham que nós estamos agora? Parece que a gente deu uma escorregadinha assim, né? Aí vamos lembrar, né? Vocês lembram que a gente sempre fala que a evolução ela é em espiral, né? Então, às vezes, a gente volta, entre aspas, ao mesmo ponto, ao mesmo lugar, e a gente, né, tá nesse espiral. Então, nós estamos vivendo uma fase que a gente pode dizer assim, de pouca iluminação. Que as pessoas estão beirando, né, experimentando muito a coisa quase do fanatismo, do fundamentalismo em quase todos os segmentos da vida. Se for falar de futebol, se for falar de política, se for falar de religião, se for falar de não sei o quê, é quase impossível. Contem nos dedos de vocês com quantas pessoas vocês conseguem conversar profundamente. Eu sou quase 60 anos, na minha época, a gente falava, bah, fulano é legal para ter um papo cabeça. Né? Então, o papo cabeça é falar de coisas
valiosas da vida. Não falar só de banalidades, de não sei o que, fofoquinha, novela, né? Falar de coisas realmente, eu estou muito angustiada, porque eu estou preocupada com tal coisa, né? Estou com medo da decisão que eu tenho que tomar, estou triste porque, agora a tristeza não existe mais. Estou triste porque briguei com o namorado, a gente estou na fossa. Alguém de vocês aqui, nos últimos 5 anos ou 10 anos, ouviu falar que alguém está na fossa? As pessoas me param de fossa. Não existe mais isso. Porque brigou hoje com a criatura, ou vai matar, né? Como virou a resposta atual. Se for o homem, né, ele reage matando a mulher, e o resto se entope de remédio, de não sei o quê, porque não pode ficar triste. A tristeza não é bem-vinda, o tédio não é aceito. O mundo não aceita. Né? Tu tem que estar sempre a milhão. Quem consegue estar sempre a milhão? Em todos os sentidos e em todas as esferas da vida. Ninguém. Não existe isso. Nem a inteligência artificial. As pessoas adoecem tentando, né? Consegue fazer isso. As pessoas adoecem tentando. Então, a pergunta que eu fiz, por que essas mulheres não se tornaram famosas na mesma proporção que os homens se tornaram famosos, se elas também trouxeram conhecimentos na área da filosofia, né, que a gente está trazendo, ou na área da espiritualidade, se quiser chamar dessa forma, assim como tantas mulheres trouxeram luz à ciência, a ciência clássica, né? Ciência matemática, química, física, né? E tantas outras, e não apareceram. Quantos ganharam no Nobel? Isso não era o importante para elas. Para elas? Não era. O mais importante era entregar, era trazer a ciência. Não foi por isso não, meu amor. Elas foram ocultadas da história da humanidade, porque elas são mulheres. Mulheres não podiam. Mulheres ainda não podem. Sabe o que eu vi mais bizarro, Adam? Falando especificamente da NASA ali, aquelas 3. As NASA estão lá na NASA, Que estão lá teve em Canel. o filme. Sim. É que começou a rolar uma mentira na internet. E elas ainda eram negras. Hã? As 3 eram negras. Que elas não eram negras. Que era mentira. Vai ter uma foto na NASA, lá em Canela, das 3 engenheiras, física, engenheira, matemática. Tá lá Elas tinham que mudar de nome para homem, elas tinham Tá lá a foto que delas. fazer uma série de coisas. Na NASA e em A Canela. mulher pode voltar pouco tempo. Muito pouco tempo. Abrir conta no banco, Viajar sozinha, dirigir. andar sozinha na rua ainda não pode. Isso não dá. Não Tinha uma colega de Einstein que era mulher e ela fez coisas tanto quanto Einstein e ninguém ficou sabendo. E era colega de Einstein. Aí você- Não me lembro o nome dela. Tá aí. Vamos dizer, estão pregando o feminismo. Se quiser pode ser, não pode ser. Mas a questão não é essa. A questão é que se nós formos descrever as pessoas a partir do sexo biológico, a partir do gênero, sei lá como também queiram usar a expressão, nós sempre estaremos já trazendo uma certa injustiça nesse olhar. Já vai ter uma lente que vai estar contaminada pela nossa cultura. Veja bem, uma vez, muitos anos atrás, muitos mesmo, acho que uns 20 e poucos anos atrás, eu assisti uma entrevista e o entrevistador perguntava para o entrevistado: como você se define? Olhava para a Cláudia e dizia: Cláudia, como que você se define? E aí aquela entrevistada, que eu nem me lembro quem é, realmente não me lembro, mas era uma mulher, e ela disse: eu sou uma mulher, mãe,
começou a falar, né, daquela época, e aquilo me chamou a atenção porque eu nunca me defini como mulher. Toda a minha vida eu sempre disse, eu sou uma pessoa, eu sempre me defini como uma pessoa que faz isso, que faz aquilo, que faz não sei o que, não sei o que lá. Nunca parti do ponto de que eu sou uma mulher. Porque eu fui andar de moto porque eu gostava de moto. No meio que eu vivi, né, no motociclismo, na maioria das vezes eu era a única mulher pilotando uma moto grande, né, uma moto de grande porte, alto cilindrada, esportivo, né? E aí as pessoas me diziam, uma mulher. Eu nunca tinha me dado conta disso. Quando eu comecei a andar de moto, não foi, vou provar que uma mulher pode andar de moto. Entende? Eu fui andar de moto, eu era uma pessoa que gostava de moto, que tinha as condições financeiras para comprar uma moto, graças a Deus, né? E usufruir daquilo. Nunca pensei pelo lado de ser uma mulher que vai será que eu como mulher posso. Entende? Vocês percebem como faz muita diferença isso? Então, nós temos que nos acostumar a olhar para as pessoas como pessoas, pura e simplesmente como um ser humano, como uma pessoa. Nós não vamos atribuir nada a elas antes de conhecê-la, antes de ver os frutos da árvore, antes de qualquer outra coisa, partindo porque é homem ou porque é mulher, porque é branco, porque é negro, porque é rico, porque é pobre. Tudo isso são rótulos que mancham, já vem com uma série de coisas ali, de valores culturais que a gente muitas vezes nem se dá conta. Façam esse exercício. Já me aconteceu inúmeras vezes das pessoas perguntarem, tu viu aquela pessoa negra que estava aqui? Eu nem me dei conta. Okay? Porque eu me acostumei a olhar as pessoas como pessoas. Claro. Isso não significa, não é o contrário, cuidado, né? Estou dizendo, não é para que a gente desconsidere conquistas sociais que são importantes, medidas sociais que são importantes para a gente corrigir, né, erros históricos que colocaram essas pessoas em situação, né, de vulnerabilidade ou de discriminação. Enfim, a gente precisa melhorar, compensar um pouco esse passado, né, que ele já é feito até hoje, né? Não é isso, tá? Mas é o contrário, é que isso não venha como um obstáculo. E acontece. E isso que o Francisco falou e que eu citei, de mulheres que passaram em branco as histórias, né, que não foram devidamente reconhecidas, é claro que para elas, né, para quem está fazendo algo com um propósito, sem esperar nada em troca, ok, foi feito. Mas isso não torna, né, a história justa, digamos assim, né? Ou não significa que a gente não tenha que corrigir. As mulheres não se importam, né, porque elas costumam cuidar dos outros. A gente está reforçando, né, algo que diz que não tem problema a mulher ficar atrás de um grande homem, né? Sempre tem atrás, sempre tem uma mulher, né? Então, por quê? Quem não pode ser o contrário? No meu caso, pode ser uma verdade. Então, isso é importante porque só porque as mulheres querem se sentir bem. Mais ou menos isso. Teve uma entrevista que fizeram, e aproveitando, né, que nós estamos no mês de março, aí, né,
está aqui para trazermos um pouco essas reflexões também. Mas fizeram uma entrevista perguntando para vários homens se as mulheres precisavam dos homens para serem protegidas, para defender, né? Para poder estarem seguras, né? E aí, nessa amostra que teve ali, todos responderam que sim. Os homens, né, protegiam, defendiam as mulheres. Aí, na sequência, a pergunta era qual era a maior ameaça às mulheres que elas precisavam ser protegidas e defendidas. Aí, depois de algum tempo de silêncio, os homens. A terceira pergunta, então, se não existissem os homens, ou se os homens todos ficassem em casa, as mulheres poderiam estar nas ruas livremente. Sim. Então, é por isso que a gente precisa falar sobre isso. A gente não pode mais fazer de conta que a gente vem aqui na Micaelos estudar a espiritualidade, que a gente vem aqui fazer caridade, e aí a gente vai ali para a rua, vai no nosso trabalho, vai na nossa família, e aceita que uma mulher seja oprimida, ofendida, ameaçada, julgada, porque, o que estava fazendo na rua sozinha? Porque sempre foi assim. Mas sempre foi assim. E que uma mulher não pode sequer dizer: eu não quero mais namorar contigo, eu não estou feliz com o nosso casamento. Que ou ela vai ser morta, ou ela vai apanhar, ou os filhos dela vão ser mortos, dela e dele, como aconteceu agora recentemente, como todos os dias a gente recebe essa notícia. E aí a gente não tem nada com isso. Não tem isso. Tem nada nem com isso. Tem nada nem com isso. Isso é caridade. Isso é ser cristão. Isso é ser budista. Isso é ser esotérico. Isso é ser conhecimento que não é aplicado. Vocês lembram, os antigos lembram, que a gente fala aqui que sabedoria é o conhecimento que, com discernimento, a gente separa o certo do errado, o justo do injusto e etc e tal, né? E dá um direcionamento para ele. Então é isso que a gente tenta fazer aqui na Micaelos. A gente bebe no conhecimento da espiritualidade, nas filosofias, nas religiões, tá? E a gente traduz isso para o nosso cotidiano. Não é só este momento é importante, mas ele sozinho não basta. A gente precisa carregar isso para o nosso cotidiano. Lembrar que a vida, que as pessoas, que todos nós aqui somos espíritos. Se a gente olhar só para o plano físico, tem também umas imagens bem interessantes que é colocar um esqueleto do lado do outro. Depois que a carne se vai e sobram só os ossos, e ver se tem alguma diferença. Pode tirar o sangue também, né? Então, os espíritos, né, que fazem essa carne, esse esqueleto, esse corpo se movimentar, né, e deixar os seus rastros, né? Com a natureza, nem como falar dos rastros que a gente está deixando, que são, né, assustadores.
Mas será que a gente precisa realmente manter as coisas como estão? Né? Que muitas vezes a gente escuta, é a tradição, né? Como algo positivo. E realmente tem coisas, né? Históricas, a tradição que é importante ser preservada. Mas isso não pode ser desculpa para a gente manter erros históricos. Né? Porque é difícil. É difícil a gente corrigir. Mas é mais difícil ainda. Olha para onde estamos indo. Touradas são para tradição, onde nós né? estamos indo. Touradas são tradição, né? Então, esse é a reflexão de hoje, né? De como aplicar o nosso conhecimento, o nosso discernimento e para que direção nós vamos usá-los, né? Nessa nossa experiência aqui na vida física. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Onde se encaixa a evolução espiritual neste contexto todo? Ótima pergunta. Onde se encaixa a evolução espiritual nesse contexto todo? A evolução espiritual, ela é basicamente a evolução, vou botar entre aspas a palavra, moral. Tá? Moral no sentido, não moralismo, né? Mas a moral no sentido dos valores, das qualidades, né? À medida que o espírito consegue ir eliminando os seus defeitos e consegue ter a sua plenitude enquanto Francisco falou lá no início, né? Nós somos centelhas de vida, somos vítimas, então entendo também muito do catolicismo, né? Do cristianismo. Então, quando a gente começa a ter a divindade mais aflorada em nós e menos, né, os nossos defeitos, o que a gente chama de defeitos? Tudo que prejudica, né, a si mesmo ou a outras pessoas. Tá? Então, se eu sou uma pessoa insegura, pode ser que eu não prejudique ninguém diretamente, mas pelo menos a mim eu vou trazer sofrimento, né, pela minha insegurança. Às vezes, pela minha insegurança, eu vou até prejudicar outras pessoas, mas, enfim. Tá? E a maldade, né, outras coisas que são daí, são os derivados, né, que são os efeitos piores que prejudicam as outras pessoas. Isso é a evolução espiritual, é a gente ir melhorando internamente, melhorando na sua essência. Tá? E claro que com tudo isso, a conduta do espírito, né, desse ser vai modificando. Tá? Então ele vai fazendo coisas que sejam justamente, né, como disse a Luana, um propósito de vida, né, com um propósito de ajudar as outras pessoas, de melhorar o meio onde ele está. Né? Vai ter, sim, conhecimentos também que vão ser adquiridos e que também vão servir para isso, né, para essas benesses, para essa melhoria do todo. Mais uma vez, não tenho conhecimento, pelo pouco que eu estudo, nós evoluímos espiritualmente através do reencarne. Através do? Do reencarne. Correto. Mas se nós evoluímos através do reencarne, por que a nação está regredindo ao invés de evoluir? É que, na verdade, assim, a reencarnação, ela é uma forma de estimular a evolução, não é a outra. Tá? Então, o espírito que não está encarnado no plano físico, né, não quer dizer que ele não esteja também com possibilidade de evoluir enquanto ele está desencarnado. Posso falar? Mas pode, mas só que tem uma coisa que tu está falando do indivíduo e tem a questão do coletivo. São coisas diferentes também. É o seguinte, vou te dar um exemplo aqui da Terra. A Terra tem
quantos habitantes tem a Terra encarnados? Sabe? 7 a 8 bilhões. 7 a 8 bilhões. Não chega a 8. Mas o planeta tem, na realidade, mais de 10, 12, 14 bilhões ao redor, entre encarnados e desencarnados. Tá? Existe um predomínio do mal no planeta. O planeta Terra, este planeta aqui. E tem outros planetas que existe o predomínio do bem, tem outros que existe o predomínio da primitividade, é mais primitivo. Não chega a ser bem nem mal, porque ele é muito primitivo. Então são categorias de planetas diferentes. Tá? Tem um planeta que é mais primitivo, tem um planeta de provas e expiações. Essa palavra agora já é espírito. O espírito fala que tem provas e expiações, que é o planeta que está agora. Provas e expiações. Provas e expiações. O que é expiação? São karmas. Karmas que têm que ser maus, karmas que têm que ser pagos. E prova como um estímulo para a evolução. Quando o planeta deixa de ser prova e expiação, vai ser só de prova, aí evoluiu mais o planeta como um todo. Na realidade, está acontecendo isso no planeta porque ele não é evoluído no aspecto moral. Assim como uma pessoa chamada professora Luiz Sedena Galvão falou, que a diferença que tem de uma pessoa dentro de um jato super moderno e aquele romano lá naquela, não é o nome daquilo? A biga com o cavalo lá, a diferença dos dois é só a tecnologia, porque a moral deve ser a mesma. Ou seja, tu tem que diferenciar entre tecnologia, caráter e moral. Há um predomínio do mal no planeta Terra, muito grande, descarado. Por isso, nesse exato momento, olhando para ti, eu me lembro, hoje eu tenho 69 anos hoje. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu me lembro, na minha vida, eu tive vários, entre aspas, mestres, pessoas fisicamente falando. E teve um dos meus mestres, Antônio de Machado, uma pessoa espetacular, que disse para mim, eu tinha 20 e poucos anos, mesmo que a humanidade, nesse exato momento, se ajoelhe pedindo perdão, o apocalipse já foi deflagrado. Nós estamos em pleno apocalipse. Tá? Eu quero que tu saiba, por incrível que pareça, nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, milhares de terremotos já aconteceram em Santorini, que é lá na Grécia. Conheço Santorini, fui lá, conheço Atenas, conheço a Grécia. Um lugar lindíssimo. Santorini. Aí, eu estou falando de Santorini porque começou agora um vulcão Colombo. E nesse exato momento, o Campo Flegrei, que é um outro, eu decorei bastante isso aí, Campo Flegrei, eles falaram, né, que é um vulcão terrível que fica lá em Nápoles, quando a gente foi agora em outubro, onde a gente foi, está vendo. Ou seja, não deixe mais a gente viajar. Eu queria que vocês não ficassem aqui, na verdade. Pois é, eu estou pensando nisso ano passado, deu, centenas e centenas de terremotos em uma hora aqui. Vai arrumar uma viagem para você. Porque o apocalipse já foi deflagrado. Eu acho interessante que a mídia não fala nada para ninguém. Eles tem que ir em busca para descobrir as coisas. Né? Eles não falaram que agora, ontem, estourou um dos maiores vulcões da Guatemala. Agora, ontem. Vocês viram na Globo? Teve alguma coisa na Macedônia. Não sei. Ontem Israel matou 300 palestinos. O que é 300 palestinos, né, tia? Matou. Hoje eles anunciaram que o inferno vai se instalar em Gaza. Então tá. Tem um rei, não sei se você jogou Sendo que tinha um acordo de cessar, né? Você sabe a riqueza de um rei árabe, não sabe? Não sabe. Eu tenho. Tem uma criatura lá, um rei árabe famoso, que está construindo na cidade que se chama The Line. A cidade se chama The Line em inglês, significa a linha. Essa cidade vai ter 170 quilômetros de extensão, vai ser de extensão, e a rua vai ser um edifício aqui, uma rua e outro edifício aqui. Então ela vai ser estreita e comprida. Ele já gastou trilhões, mas ainda não está sendo formado, ainda está em construção. Essa cidade no deserto. Né? Está dando problema. Calma, deixa eu chegar lá. Essa cidade, na ideia dele, é uma cidade no meio do deserto e é tudo espelho, assim, as paredes por fora, tudo espelho, por dentro é um troço do outro mundo. Não vai ter carro, não vai ter nada, vai ser trem.
vai ter 20 minutos, tá? Todo esse papo fazer o que sabe quantas pessoas já morreram lá? 130 mil pessoas. Entre os trabalhadores. Pessoas não. Trabalhadores são pessoas. Né? Então, meu amor, que mundo é esse que predomina o mal? Né? E quando tu luta para fazer o bem, quando tu luta pelo bem da sociedade, tu é morto. E aí esses trilhões poderiam ser usados para quê? Acabar com a fome do mundo, um monte de coisa. Muito menos até. E qualquer ser humano que tenta, meu pai sempre dizia, Chico, ele sabia que eu era espiritualista, que eu tive lá, Chico, não dá mais de Jesus Cristo, que hoje em dia eles matam bem mais rápido. Eu disse, mas meu pai, não te preocupa que eu não sou burro. Não, eu não. Eu não sou burro, não. Eu sou. Tá, não vou contar isso. Quem me chamou? O que eu queria perguntar? A questão ali do Apocalipse, que mencionou sobre as questões das catástrofes. E o que eu pensei sobre isso, de que me parece que, na verdade, eu questiono e me diz se está correto ou não. Que essa Apocalipse, na verdade, seria mais um Apocalipse emocional, sentimental, porque, querendo ou não, o que eu vejo disso o fato de acontecer e está acontecendo o tempo todo, a própria pandemia, o que vem acontecendo em vários estados, países, mexe com o coletivo, mexe com o emocional, principalmente aqueles que não estão fazendo algo por si, pelo outro, de evolução. Então, quando trouxe a questão do Apocalipse, eu vi mais como sendo um Apocalipse emocional dos seres que estão aqui, de gerar esse movimento. Ramatiz, elucidações do além, livro, elucidações do além, Ramatiz. Mas é um Apocalipse de quê, então? O que ele diz? Abre o mundo. Só que eles dizem o seguinte, os espíritos dizem o seguinte, que vai ser destruído, no mínimo, 1/3 da humanidade. E que vai ser tentado preservar a tecnologia. Porque a tecnologia, pessoal, é uma conquista do planeta no momento da história do planeta. Não vai ser destruído totalmente o planeta. Eu estou falando o que os livros falam, espíritos que falam, isso em 1945, Ercílio Mais, o médium que Ramatiz se manifestou. Tá, e qual o motivo da Apocalipse, então? Porra, tudo isso que eu falei agora. Não, o motivo saudável. O motivo saudável é uma correção de todos esses. É um karma coletivo. Karma coletivo. Existe karma individual, existe karma coletivo. Consequências dos nossos atos, gente. Karma Nossos atos coletivo. De coletivos. uma forma coletiva. Vai haver Pensamento. consequências. O planeta Porque para ser uma limpa, né? Então, é, uma limpa em função de amor. se tenta fazer isso o tempo inteiro isso. Por que né? existe a pessoa Mas assim, sofrimento? só um pouquinho. Assim, ó, o planeta é um corpo E o espírito se chama Gaia. habitado por um espírito. Chamado Gaia. Tá? Ele está sequelado, né? Horrivelmente separado. Está doente, de tão atacado, de tão maltratado que foi ao longo do tempo. Né? Então, parte do Apocalipse é justamente, né, essa progressão desse adoecimento. O planeta tenta se responder a isso, né? E assim como o nosso organismo, às vezes a resposta, né, ela é, sim, efectos, tal, mas às vezes a resposta é algo que acaba prejudicando, né? Se tu tiver pensar no estresse, por exemplo, né? A gente sempre dá o exemplo, se tu tá aqui e alguém tá te ameaçando a vida, tu vai sair correndo, não vai pensar em nada, tu vai sair correndo. Né? Pode estar até com o pé quebrado, tu vai sair correndo. Depois, tu vai sentir. Agora, tu ficar com essa adrenalina, né, que serviu para te salvar a vida o tempo inteiro, vai te trazer danos. A Terra não consegue fugir da gente, né? Extrapola isso para o planeta, entende? Então, tipo, o rio foi alargado, tiraram as matas, né, da beira do rio. O rio tenta achar um outro jeito de correr, ele muda o seu curso, porque só que daí isso vai levar a deslizamentos, vai levar a seca, vai levar a não sei o que, entende? Não é assim como as pessoas dizem, a natureza está se vingando. Não, a natureza está tentando se ajustar a tudo que aconteceu de agressões a ela ao longo do tempo. Essas
inundações do Rio Grande do Sul, muita coisa não precisava ter acontecido se não tivesse mexido com os rios. Os rios com as matas do As matas, Rio, né? muita coisa não iria acontecer. Então, isso é parte do Apocalipse, tá? A outra parte, né? O que a gente aprende com tudo isso? Praticamente nada. Vamos ser sinceros. Pandemia não ensinou nada. Né? Todo ano tem um portal que está se abrindo, tem um evento que vai fazer as pessoas se transformarem e tal, né? E a gente continua no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, fazendo as mesmas coisas. A coisa mais sem lógica que eu estudo, né, é que Jesus vai vir para nos salvar, mas nos salvar de nós mesmos? Sabe, não tem lógica isso. Como assim ele vai nos salvar da nossa própria maldade, da nossa crucificar de própria? novo. Não, é muito antigo. Entende? Outra coisa. Como se o planeta que fosse o problema e não nós. Não tem Bom, coerência. se for, pessoal, não se esqueçam da professora Lucilena, quem é louco aí, acompanhe ela, tudo bem. Que é espetacular essa criatura, vejam. É um troço espetacular, ela é em Brasília. Ela fala sobre o ocultismo, ela fala sobre filosofia, ela fala tudo na vida prática. Não, eu só queria perguntar se o que eu vi antes com o Chico sentado ele estava Sim. Eu vi ele índio cantando. Eu tinha a impressão que ele ia cantar. Adriano. É, isso que eu acho que ele vai cantar. É uma unha? Porque é por ano. Não sei. Eu estou meio gripado. Agora que você diz, Vai soltar, né? Gripado não, estou com alergia, estou com rinite. Mas o índio não tá. Mas ele usa minhas tudo, só podia ser tu, né? Mas ele usa minhas tudo vocal o quê? Ele usa, mas agora vai dar uma pastilha amanhã. Eu já tomei água, obrigado. uma gota. Ele passa Cuida das cordas. Hidrata. Ele vai precisar usar. Não faz diferença. Disse que eu tinha só um pouco. Nem sozinho eu faço, mas não nem que eu Isso aí vai lembrar depois que são suas cordas vocais. Mas alguém tinha visto? Você também tinha visto? Eu também tinha visto, mas fiquei quieto. Porque ele veio que ele ia se manifestar com a Tá, gente. mas existe o xamã, porque numa encarnação eu fui índio Comanche. E o xamã da tribo me tutorizou, era meu tutor. E existe, sei lá. Existe que é o que canta. Tem um índio inca jovem que vem. Chegou a ver que tipo de índio é? Não, só me veio que É o cantor, Chico. Não adianta fugir. Oi. Então, peraí. Antes de mais nada, que todo mundo se concentre, que vai vir muitas entidades aí, que vai vir muita energia e vocês vão perceber coisas incríveis. Shala
Deus vai fazer os sentados. Salve-se a todos. Se quiser nesses momentos sagrados, onde tantos espíritos estão aqui, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, afins, que todo mundo aprenda que o amor é tudo, filhos, e que na realidade todas as coisas que existem, todas as coisas que são feitas, filhos, é o amor do Pai maior em cima de tudo, na criação, na morte, na vida, no nascimento, nas tragédias, nas coisas boas, no sorriso, nas lágrimas, tudo tem um sentido da evolução, tem um sentido de mostrar realidades e para toda essa humanidade que ainda sofre, toda essa humanidade que ainda infelizmente, tem muitos e do mal, mas o bem sempre se vai fazer o princípio. E nunca se esqueçam que sempre é dito que o mal é instrumento do bem. Nunca se façam esquecido disso. E na vida de vocês, sempre pensam no amor, sempre pensam em natureza. E toda coisa ruim que crescer dentro de vocês, tire. Nós somos espíritos, nós somos divinos, nós temos a capacidade de entrar dentro de si mesmos e tirar todo o mal que existe. Esse é o fundamento da vida, esse é o fundamento da criação. É por isso que todo mundo está aqui, é por isso que eu existo, é por isso que eu passei por aqui. É por isso que eu consigo falar essas palavras aqui. Porque a minha visão é uma visão mais ampla. Mas cada um que está aqui é porque se interessa pelo bem, é porque se interessa pelo amor e pela luz. Então cumpram na vida de vocês, não se façam esquecido, busquem a espiritualidade, busquem o conhecimento da forma mais incrível e lá dentro de si, filhos, busquem a vitória. A vitória. A vitória. Salve. Deu, né? As percepções que eu tive ainda é um ótimo aparelho. Ainda é um ótimo aparelho. Quase 70 anos, meu filho, faço entender Deus. Mas até novinho ainda. Obrigado. Foi tudo obrigado. Fala. Eu vi seres como centauros, esses seres, eu vi eles de uma maneira meio reverente, eles ficavam com um joelho no chão, assim, meio como reverenciando, né? Esse índio. Eu vi também um grupo de gnomos também sentados, eu nunca vi eles tão paradinhos, eles estavam bem relaxados, encostados um no outro, assim, parece que eles estavam embanando, sentindo aquela paz, assim. Daí eu vi aquele gnomo também mais velho, que está sempre com eles, assim, sentado, sorrindo, ele sorria muito. E eu vi também um grupo de índios com uma lança, parados, assim, como se estivessem apostos, assim, reverenciando também. Não é fácil. É correto. Não sei tudo. Sim, mas a Cláudia foi. Mas lá também. Eu vi todas as 4 paredes, fileiras, como se fosse 3 camadas, assim, muitas entidades, assim, guarnecendo. Como se fosse em círculo. Não sabe como é grego? Só vi, assim, marrons, né, super altos, assim, como se fosse estátua mesmo, sabe? Devia ter chus também, né? Eu vi 2 situações. Ela primeiro. As 2 são corretas? Sim. Primeiro eu vi assim como se fosse numa mata, assim, na escuridão. Acho que tinha fogo, não me lembro. Só sei que tinha um índio e uma pessoa ajoelhada ali. E depois no final da canção do Brinca. é como se fosse
sei se é a ave, né? Como se abrisse assim, enorme os braços e fizesse os braços, as asas, assim, e fizesse assim, e dessas emanassem luzes. Sim. Tá correto. Tá correto como eu vi a apresentação dele, quando chega. Eu vi ele muito jovem, assim, com cabelo preto. Ele usa parece um colar dourado. Assim. Impressionante o que tu está falando. Exatamente ele é assim. Ele é um índio inca jovem com esse tipo de E ele usa também parece uma saia, né? Sim. E ele, apesar de ter muita luz assim, dourada, muita luz dourada. E ele, assim, uma tranquilidade, assim, uma casa enorme, assim. Exatamente o que ela falou, que quando ele vem há anos ele vem, desde que eu morava em Canadá, mais de 30 anos. E não envelheceu. Da correta forma como eu percebi, assim, o Chico. Eu percebi o Chico, eu percebia ele sobreposto, assim. Eu vi, na verdade. A forma como eu percebi foi correta? Eu percebi uma luz infinita, assim. Um amarelo dourado, assim, bem bico de luz amarela, sabe? Saindo do Chico, que seja a entidade, né? E conforme ele cantava, ia quebrando coisas, assim. Eu percebia, quase que eu via, sabe? A música indo, assim, o som indo e quebrando coisas, assim, infinito. Vocês veem que interessante, assim, né? Porque são descrições bem diferentes, né? Isso tem a ver com aquilo que é permitido, né? Aquilo que a pessoa consegue perceber, né? Ou que foi distribuído mesmo, né? Para que a gente veja que nós nos complementamos, né? O quanto a gente pode um fazer pelo outro, estar pelo outro, né? Trazer pelo outro. Quem não viu acaba, né, de alguma forma também recebendo isso e colocando, né, na sua mente. Nos dias de trabalho sempre uma equipe gigante aqui, sempre ajudando, protegendo, não há nem dúvida sobre isso. E as várias camadas, né, as várias dimensões do plano espiritual, né? Cada uma delas pode estar uma dessas situações que vocês descreveram aqui para nós. Então, pessoal, só tenho uma coisa para dizer. Eu ainda tenho esperança. Por isso que estamos aqui lutando, né? Por isso que estamos aqui lutando, né? Eu acredito que vai demorar centenas e centenas e centenas de anos. Eu só quero confirmar se está correto. Que tinha muita luz emocional. Muita luz em volta do Chico, assim. Quando ele cantou, assim, é como se chamasse atenção, né, assim. E aí foi abrindo uma mata, assim, aí ele caminhando, e tinha um cachorro junto com ele. Um lobo, não sei, um cachorro. Estava acompanhado, mas era uma coisa tão linda, assim, um amor tão grande, que até meu coração, assim, ele disparou muito, assim. Agora, assim, estou muito emocionada porque era muito amor. Era muito, me tocou muito, sabe? Eu percebi muita alegria, assim, que ele transmitia, né? Ele transmitia muita satisfação de estar aqui conosco, assim. E no final, assim, do primeiro canto, né, eu percebi que ele manifestava uma força que eu percebia como se fosse uma força mental. Assim, primeiro num nível, digamos assim, como se fosse um nível mais físico, talvez mais astral, isso, mais material. Depois já subindo as dimensões. Isso. Mental inferior, mental. Isso aí. Astral, mundo da forma. Mental inferior no mundo da semiforma, mental superior para cima, mundo da não forma.
e tiraram assim, uma espécie de obscuridade que eu acredito que seja talvez aí do seu aura astral que ainda presente manifeste, né, como encarnado, né, como espírito em evolução, mas a impressão que me deu assim, que dava uma espécie de clarão, assim, né, uma espécie de limpeza que ele fala, né, e que isso foi causado, digamos assim. Eu só sei o seguinte, pessoal. Vocês têm que buscar dentro de vocês o amor. Eu quero dizer uma coisa para vocês assim agora. Eu não gosto de falar de mim, mas eu vou falar isso porque em qualquer lugar que eu esteja, quando eu começo a falar e pensar no amor, que eu estou explicando para alguém, porque alguém está pedindo ajuda por uma situação, é uma sensação que não tem explicação, que vai crescendo de mim, assim. Uma sensação de paz misturada com alegria, misturada com satisfação, misturada. É uma das sensações mais incríveis que eu já tive, que eu tenho. Então eu sinto isso crescendo, né? Ele parece que vai para o infinito. Assim. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, busquem isso dentro de vocês, porque nós somos isso. Nós estamos aqui iludidos com esse mundo terreno, iludidos com essas emoções que não servem para nada, só para nos incomodar, porque elas não existem, nós que criamos. Como eu disse para um amigo meu que pediu ajuda uma vez espiritual, que uma coisa que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, cara, tudo que tu está me dizendo é uma criação tua. A angústia, o ódio, os outros tinham ódio, até tinha rancor, é tudo criação nossa isso tudo. E nós podemos dominar, porque nós somos o Espírito Divino. Então nós somos a pureza. Só que esse lado do eu inferior, que é o lado das emoções, dos sentimentos, dos defeitos, eles tentam nos dominar. Tem da professora Lúcia, até capaz de botar no grupo da WhatsApp, sobre esse lance que tudo nos faz para ir para baixo. Então eu botei esse filme dela, talvez eu que a gente tem que vencer tudo isso, tá? É que nem a história do mestre e do discípulo. O discípulo chamou o mestre, como eu chego à iluminação? Aí o mestre, simbolicamente falando, tu tem que subir essa montanha. Ah não, mestre, eu não vou conseguir, me leva no colo. Se eu te levar no colo, eu que vou ser o que fez tudo, eu tenho que fazer sozinho. Subir a montanha significa esforço, luta, sacrifício, domínio, força de vontade, saber quem tu é. É ali que está. Isso se chama evolução. O resto, não. Beijo para todo mundo. Vai fugir por aí? Tô indo.